Eu trouxe para a nossa conversa o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os trabalhadores da última hora. E antes de começar a falar, eu gostaria que vocês todos tivessem para vocês pelo menos 2 livros básicos, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. São básicos no Espiritismo. Pois bem, os trabalhadores da última hora, Mateus comenta uma parábola dita por Jesus. É uma parábola comprida, eu vou resumir. Diz a parábola que um senhor de grandes vinhas estava na hora de colheita e mandou funcionários seus procurarem trabalhadores. Os funcionários foram, amealharam alguns trabalhadores que vieram para a vinha. Passado um tempo, o senhor da vinha pediu que fosse novamente ver quem estivesse desocupado e trazer. Assim fez o seu servo. Outra vez, novamente, a mesma coisa. E quando faltava apenas 1 hora para acabar o dia de trabalho, novamente foi feita a busca por novos trabalhadores. Vieram, trabalharam 1 hora e chegou a hora do pagamento. E, por estranho que pareça, todos os trabalhadores ganharam a mesma coisa. Mas como a gente fica pensando? Uns trabalharam o dia inteiro, outros algumas horas, os últimos com 1 hora só, receberam tudo. Então são parábolas do Mestre Jesus estranhas e que a gente lê e não entende. O entendimento veio com o Espiritismo, porque daí espíritos amigos, que são muito mais conhecedores do que a gente, vieram nos elucidar o que seria isto, porque Jesus falou não para aquele momento, mas para os povos que viriam na terra. Então contam os espíritos que o Senhor é Jesus, que foi o espírito encarregado por Deus de tomar conta da nossa terra, da evolução física da terra e da evolução das pessoas que aqui vieram viver. E a vinha é o mundo. E os trabalhadores somos nós. E nós somos os trabalhadores da última hora. Como da última hora? Quem é que veio antes? Desde o princípio dos tempos do mundo, Jesus mandou para cá grandes espíritos que nas várias partes do nosso mundo, em várias épocas, trouxeram a mensagem do alto. Desde Moisés, Sócrates, Buda, há tantos outros que passaram por aqui. Aqueles que foram sacrificados em Roma, os mártires. E muitos e muitos e muitos que vieram para ajudar as pessoas ao seu redor a crescer espiritualmente, são ainda anônimos. A gente nem sabe, nestes séculos, quem passou por aqui ajudando o povo. Nós, trabalhadores da última hora, vamos receber o mesmo salário do que aqueles lá de séculos. Mas como? O que nós temos que fazer? Trabalhador, não é o senhorzinho lá, não. Trabalhador. E nós, trabalhadores da última hora. Então a gente vê que nós temos a grata posição de conhecedores do Espiritismo. E não fomos chamados há séculos atrás, ainda que nós estivéssemos em outras existências séculos atrás, porque na época nós não tínhamos condição de entender a mensagem do Mestre e levar avante esta mensagem. Hoje temos. Por quê? Porque somos espíritas. E temos que lembrar que Jesus falou várias vezes por parábola, mas quando era uma coisa muito importante, ele era claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não tem dúvida, pode passar séculos que é aquilo. E tem também a mensagem do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Se nós pegarmos esses 2 trechos, nós seremos os trabalhadores exitosos.
Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas como amar a Deus? Eu não conheço. Não sei como é, quem é, que jeito que é. O próprio livro dos Espíritos, quando fala quem é Deus? Oh, Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Tem forma. Como que surgiu, como não surgiu? E mesmo o livro dos Espíritos, os Espíritos amigos dizem que nós ainda não temos condição espiritual de entender o início das coisas. Mas como nós vamos amar este Deus que a gente não sabe nem definir? Então dizem os Espíritos amigos, a gente ama a Deus amando o próximo. Quem é o próximo? Cada um que está sentado aqui é próximo do outro. O mais próximo, lógico, que é a nossa família. Mas a gente tem que ir alargando esse sentir o próximo cada vez mais. Amar ao próximo como a si mesmo. Então vamos começar pelo mais facinho. Amar a mim. O que será? Será eu me colocar como sendo o centro do universo? Que tudo deve girar em torno de mim? Não. Isso nós fizemos há 500 anos atrás. Tudo era para nós ou para nossa família. Hoje é outra visão que nós temos. Mas me amar tem uma conotação bem material. Amar o meu corpo. Eu quero ter comida, saúde, eu quero ter uma casa, eu quero ter um emprego, eu quero ser aceito, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, não é? Quanta coisa eu quero para mim. Mas além do corpo, que é a nossa possibilidade de crescimento espiritual através dele, nós temos ainda necessidades espirituais, de um crescimento da nossa espiritualidade, um crescimento do nosso eu interior, um crescimento deste eu que tem milênios e vai ainda existir por milênios. E por isso que nós procuramos as religiões. Bom, então amar ao próximo como a mim mesmo, o que eu tenho que fazer? Ajudá-lo a ter casa, a ter comida, a ter emprego. Tenho que respeitá-lo, tenho que amá-lo. Esse amor, quando a gente fala no centro espírita, não é o amor físico, mas esse amor que expande do coração e que envolve as pessoas. Nós temos que amá-los. E lembrar também, quando eu falei do nosso corpo, uma das coisas mais importantes que nós temos que pensar é que, como nos deu este corpo, a maior transgressão que a gente pode fazer é cometer o suicídio. Porque nós tiramos a possibilidade de crescermos como espírito. Nós tiramos o corpo que nós não geramos. Nós fomos agraciados com este corpo. Bom, então já sei que me amar é uma coisa, amar o próximo como a mim mesmo é querer que o próximo tenha tudo aquilo que eu almejo para mim. Na dúvida, e agora, como é que eu vou agir? Se coloque na pessoa do outro. Se for o patrão, se coloque um pouco no lugar do empregado. Se for empregado, se coloque um pouco no lugar do patrão. O filho, se coloque no lugar do pai. Será que meu pai está sendo tão rigoroso comigo? Se ele fosse o meu filho, eu, o pai, será que eu também agiria assim? Então, esse trocar de lado nos permite ter esta empatia. Então, a gente diz, bom, já sei. Amar a Deus sobre todas as coisas, tá, já entendi. E ao próximo como a mim mesmo, já entendi. E fora da caridade não há salvação, que é o lema espírita. É um complemento de amar ao próximo como a si mesmo. E tem um pedaço lá da Bíblia, que eu não me lembro agora qual é, e que fala que a gente precisava, aí seria a caridade, ver os outros com o olhar de Jesus. Como será que Jesus olha cada um de nós?
Pô, nós temos tanto erro, tanta coisa errada. Mesmo assim, Jesus nos ampara, vem nos amparando esse tempo todo, vem mandando amigos para nos ajudar a subir. Então, fora da caridade não há salvação, é a execução desse amor ao próximo. E a gente começa a ter esse amor, esse pensar no outro, em coisas materiais e muito simples. Por exemplo, aqui no Kardec, algumas atividades que levam a isto. Essas mulheres que estão lá na creche de Lívia, que é uma dependência aqui do Kardec, bordando, crochetando, que naquele momento ela não está pensando em si, na sua família. Está pensando em fazer alguma coisa para as crianças de lá que elas nem conhecem. Pessoal que vai aqui angariar comida para levar para os cancerosos aqui atrás da Santa Casa. Deixou de pensar no eu, na minha família e extrapolou. Está aprendendo a este amor ser muito maior. Mas uma das coisas, quando a gente fala da evolução espiritual que nós queremos, e é por isso que nós todos estamos aqui no Kardec, nós precisamos levar adiante o conhecimento que nós aprendemos aqui. Será que o que aprendemos aqui no Kardec foi útil para o nosso crescimento espiritual? Mudou a nossa percepção da vida e de nós próprios? Eu acredito que sim. Então, mesmo em conversas informais, quando a pessoa sabe que vocês são espíritas, lá vem a pergunta: o que o espiritismo acha de? Então, ele tem que estar sabendo um pouco, né? O que o espiritismo nos ensinou? Primeiro, existem muitas vidas, existem reencarnações. Que a gente não tem uma vida só. E eu que frequento, sou uma das trabalhadoras de trabalho para suicida, que nós fazemos uma vez por mês aqui no Kardec, nos entristece demais ver quando o suicida se incorpora e diz assim: eu me matei que eu achei que a vida acabava. Então estava difícil a minha vida. E eu não quis aguentar, eu me matei. E agora eu estou vendo que a vida continua. E eu estou sentindo nesse momento as mesmas dores do momento em que me matei. Agora eu fico pensando, eu larguei minha família. Se comigo estava difícil, como é que minha mulher está cuidando dos meus filhos? Então, o saber que a vida continua e que existem essas reencarnações, que é uma bênção de Deus, que permite que a gente vá aprendendo cada vez mais um pouquinho, precisa ser passado para os outros. E eu acho que outra coisa básica que nós aprendemos no Espiritismo, a lei da ação e reação. O que diz o Espiritismo? Você pode fazer o que você quiser. Oh, que gostoso, né? Posso fazer o que quiser. Mas responde pelo que fizer. Poxa vida, daí já não é tão gostoso assim. Quando a gente sabe que existe esse livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero fazer, mas sou responsável pelo que eu fizer, a gente muda. Que jeito? Faz de conta uma dona de casa. Está acostumada a mandar no empregado de uma maneira ríspida. De repente ela sabe que a vida continua e que eu sou responsável por isto. Então deixa eu vê-la como minha irmã em Cristo. E muda o relacionamento dela com a empregada, assim como do empresário com o patrão e do empregado com o empresário. Essas coisas são muito importantes. Eu acho que também uma das coisas muito importantes que nós sabemos no Espiritismo é que todos nós somos filhos de Deus. E que antes de nos encarnarmos, nesta última encarnação, em todas as anteriores, a gente planeja a nossa vida com mentores amigos. Então, a gente começa a perceber as vidas anteriores. Eu fiz tal coisa, não está certo, tal coisa não está certo, tal coisa está certinho. Eu fiz tais amigos, fiz aqueles que não são tão amigos. Então, eu preciso rever como vai ser a minha encarnação. Onde eu vou nascer? Como eu vou nascer? Em que família eu vou nascer? Que profissão eu vou ter? E em cada situação, o que Deus
pede que eu aprenda nessa situação? Porque nós não recebemos esta vida nossa com coisas pré-determinadas por nós, junto com os espíritos amigos, apenas para passarmos o tempo. Então, sempre comento, perdi o emprego. O que Deus quer que eu aprenda nesse momento? Eu arranjei uma profissão, eu sou cabeleireira. Nessa minha profissão, o que Deus quer que eu aprenda, quer que eu faça? E se vocês começarem a pensar na profissão que vocês quiseram ter, todas elas, nós temos chance de passar alguma coisa para alguém e temos chance de aprender alguma coisa. Muitas vezes aprender humildade, paciência. Eu tenho 2 filhos deficientes mentais. Puxa vida, o que Deus me deu? O que Ele esperava de mim? O que eu posso aprender? Eu aprendi a ter paciência. Puxa, se aprendi. Aprendi o que mais? Paciência, a ver como boas, pequenas coisinhas que eles aprenderam. Ver que todo mundo é igual a todo mundo. Se eu quero que meus filhos sejam respeitados, eu tenho que respeitar o outro. Então, vocês vejam que cada situação de vida que Deus nos colocou com o nosso conhecimento, que é a nossa aceitação, Ele espera que a gente faça alguma coisa e aprenda alguma coisa. Então, trabalhadores da última hora. Nós estamos numa época de transição do mundo, de expiação e prova que estamos vivendo hoje, vocês estão vendo a todo momento o que está acontecendo. Estamos mudando para uma nova fase aqui do mundo, onde esses problemas mais graves não existirão mais, porque esses espíritos que não quiseram, não puderam aprender um mínimo de moralidade, já estão sendo enviados para outros mundos para recomeçar lá a sua evolução espiritual. Então, é necessário que a gente, que é espírita, que entende, que mudou a nossa cabeça e a nossa vida, tenhamos essa preocupação de passar para avante o que nós estamos sabendo e que modificou a nossa vida. Então, é um momento para nós, gente, de muita alegria. Se Jesus achou que nós temos oportunidade agora, estamos prontos para sermos trabalhadores da seara dele, que bom! E principalmente que não estamos sozinhos, não. Nós temos, todos nós, o amparo do alto, e além desse amparo geral que nós temos, cada um de nós tem espíritos amigos que nos amparam, que foram incumbidos de nos acompanhar nessa encarnação e nos orientando através da intuição, através de tantas formas, nos orientam a seguir avante. Então, o que eu peço e que passo a vocês é essa responsabilidade de, com alegria, ser um trabalhador da última hora, com alegria, e levantar o pensamento lá em cima para Jesus e dizer: obrigado, Jesus. Estou aqui, mas como sou pequenino ainda, preciso da vossa misericórdia, da vossa orientação. Permita, mestre, que esses amigos que nunca se apartaram de me orientar, ainda mais um tempo tenham misericórdia de mim e me ajude a crescer. Obrigada.